Estamos aqui no Warren Institutional Day, primeira edição do evento. Estávamos acompanhando um painel com a participação de Gustavo Guimarães, que é secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Estou aqui com o Felipe Salto, da Warren, justamente para repercutir o que foi dito neste painel. Quais os grandes destaques que nós podemos fazer aqui da participação do Ministério do Planejamento e Orçamento? Tivemos uma apresentação institucional, indicando ali as receitas, talvez algumas perspectivas para a proposta de orçamento que vai ser encaminhada à Câmara nesta semana. Que a gente pode destacar dessa participação, Felipe? Olha, a gente costuma sempre ouvir ou dar mais atenção para o Ministério da Fazenda do que do Planejamento. Sobretudo nesse período dos últimos 4 anos que houve essa junção de vários ministérios, inclusive com a extinção do Ministério do Planejamento, então a pasta da economia praticamente equivalia a ouvir o ministro Paulo Guedes. Agora a gente tem duas figuras, né? Então a ministra Simone tem uma voz que talvez esteja sendo menos ouvida nesse momento, tem menos espaço no debate, mas a presença do Gustavo Guimarães aqui hoje, que é o vice-ministro, o secretário executivo da pasta, trouxe informações que são fundamentais para a discussão que nós vamos ter agora da meta fiscal. Essa foi a questão principal. O que acontece com a meta de resultado primário, né, que é receita menos despesa, sem considerar o gasto com juro? Vai ser modificada? Se o governo não conseguir as receitas que ele precisa para cumprir essa meta zero no ano que vem, né, de zerar o déficit no ano que vem, ele vai ter outras ações que possam substituir, ou ele vai, de fato, deixar que a meta seja rompida e fazer o arcabouço fiscal funcionar, ou seja, acionar os gatilhos que estão previstos no arcabouço que acaba de ser aprovado, inclusive, pelo próprio governo, no Congresso Nacional, à custa de um semestre inteiro de negociação, e mais um pouquinho, né? Então, essa discussão, ele respondeu muito bem às nossas questões, dizendo que a meta não será alterada, que não há nenhuma discussão nesse sentido, e de que a proposta de lei orçamentária anual, chamado PELOA, que vai ser enviado agora, inclusive prazo constitucional, né, até dia 31 de agosto, virá com essa meta zero sendo cumprida para o ano que vem. Então esse foi o principal recado. Agora, afora isso, há uma agenda inteira importante do Ministério do Planejamento, que parece estar sendo resgatada, sobre a qual ele também falou, de avaliação de políticas públicas, as chamadas spending reviews, que são as revisões periódicas do gasto público, o resgate da importância do PPA, que é o Plano Plurianual. Então, essas coisas são mais silenciosas porque não chamam a atenção do debate de curtíssimo prazo, como chama, por exemplo, a inflação, como chama a atenção a taxa de juros e outras discussões que movimentam os mercados. Perfeito, nós temos um cenário em que eu acho que até uma informação aqui que a gente pode já cravar, que o Ministério talvez não mude as suas metas para o ano de 2023 e 2024, mas especificamente 2024. Então essa foi, como você bem mencionou, acho que uma das informações mais importantes dessa participação do secretário. No entanto, nós temos o mercado contestando o potencial de arrecadação com as medidas que já foram encaminhadas ao Congresso, algumas inclusive que ainda não foram aprovadas. Algumas que estão em validade de medida provisória, como é o caso dos fundos exclusivos que foram, se não me engano, foi editada no dia de hoje. Nós temos, por exemplo, também a taxação de offshores, que saiu da medida provisória do salário mínimo, deve entrar agora com um projeto de lei. Então, alguns mecanismos que ainda devem ser acionados. No entanto, o mercado, mesmo com esses mecanismos, mesmo com essas taxações, ainda contesta o potencial de arrecadação. Com essas revisões, com essa agenda que está sendo resgatada, talvez dê um norte um pouco mais claro do que pode ser feito, ou, como mesmo o secretário disse, se nós não conseguirmos aprovar essas medidas que estão sendo encaminhadas ao Congresso, e caso essas medidas não sejam suficientes, novas medidas podem ser encaminhadas pelo governo. Acho que essa mensagem ficou também muito clara. Falou, se não der certo por este caminho, nós enviamos novos projetos para taxarmos talvez outras fontes ali de receita. Como que você enxerga este panorama? O que foi apresentado hoje dá um pouco mais de clareza ou fica mais claro que o governo deve buscar por novas fontes de arrecadação? O que nós precisamos ter claro é que esse governo escolheu duas coisas. Primeiro, ser fiscalmente responsável, contrariando muitas das expectativas, né? Segundo, essa responsabilidade fiscal não virá pelo lado da despesa. O próprio secretário executivo Gustavo Guimarães, do Ministério do Planejamento, fala em mudar as despesas, fazer avaliações, etc. Mas a gente percebe que no que se refere ao ajuste fiscal de curto prazo, o grosso desse ajuste virá do aumento de receita, ou essa é a pretensão.
né? Esse é o objetivo. A medida provisória que foi encaminhada hoje, né? Estava lendo agora há pouco as notícias, ela trata de uma daquelas várias medidas que estavam sendo discutidas já há alguns meses, que é a tributação dos fundos exclusivos. Agora, não tem mágica, porque você vai tributar, por exemplo, o estoque dos rendimentos, isso vai dar um recurso no curtíssimo prazo e depois, nos anos seguintes, o volume vai ser muito menor. E os agentes econômicos, eles reagem a incentivos e vão achar outras formas de ter os benefícios que tem hoje com os fundos exclusivos, provavelmente, para perpetuar seus investimentos, etc, etc. Então, essa agenda de tributação, ela é importante, foi escolhida pelo Ministério da Fazenda como central no ajuste fiscal de curto prazo, tanto é assim que para conseguir a meta zero no ano que vem de primário, né, receita menos despesa, ele só conseguiria com esse volume de 150 bilhões de reais de receitas adicionais, mas é bastante desafiador. A Receita Federal sempre tem uma caixa de maldades infinita, né? Agora, não é infinito o poder de arrecadação, porque a nossa carga tributária já é muito alta e a chamada elasticidade de receita PIB, a reação da arrecadação e da atividade econômica, né? Essa relação dessas duas variáveis. Quando você tem uma carga tributária muito alta, ela pode estimular a informalidade, pode levar à fuga de capitais, a outros tipos de reações, né, que acabam erodindo a arrecadação. Então, eu acho que o próprio Gustavo Guimarães reforça, né, essa agenda do Ministério da Fazenda, não é responsabilidade do planejamento, mas as duas pastas parecem alinhadas nessa matéria. Perfeito. Inclusive, eu conversava há pouco com o secretário, dizíamos justamente esse potencial imediato de algumas medidas e talvez o Ministério do Planejamento, também o Ministério da Fazenda, buscando por fontes de arrecadação imediatas para cumprir, claro, esta meta do próximo ano e não aquelas mudanças, aquelas reformas que talvez tenham um potencial de equalizar as contas muito mais prolongado, ou seja, com um prazo de validade muito mais longo para 10, 15, 20 anos à frente. Continuem acompanhando a programação da BMC News, voltamos daqui a pouco também com mais destaques aqui do evento desse Warren Institutional Day.